Olá, minha comunidade de fé, Bethesda Vila das Flores, aos amigos, a nossa família, todos os familiares, todos os amigos que estão nos acompanhando aqui nesse canal aqui da nossa igreja, Bethesda no Vila das Flores. Meu nome é Anderson, sou pastor da igreja e hoje eu gostaria de fazer uma reflexão junto com vocês, contando com a atenção de vocês. Eu prometo que serei bem breve, bem objetivo. Eu queria fazer uma reflexão hoje sobre a fé nesse mundo volátil. Vocês já perceberam que o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, é extremamente volátil? As mudanças acontecem de maneira absurdamente rápidas. As mudanças estão acontecendo numa velocidade quase que imprevisível. Se a gente parar para pensar, ali pelo meado do século XIX, logo ali pela Revolução Industrial, passou pouco tempo, e com uma grande descoberta de Faraday do eletromagnetismo, a Revolução Industrial, a maneira como as indústrias passaram a produzir foi afetada diretamente com a invenção e com a chegada dos motores elétricos, por exemplo. Os avanços tecnológicos deram saltos inúmeros e em curtíssimos intervalos de tempo. Se a gente parar para pensar, foi exatamente nesse tempo também que o universo das telecomunicações foi extremamente afetado pela descoberta de Faraday, e tantas outras mudanças e alcances tecnológicos aconteceram a partir daí. Mudanças, e aí a gente começa a perceber como o nosso mundo é volátil, como as mudanças acontecem de maneira tão rápida. Na medicina isso aconteceu também com o surgimento, graças ao Faraday, dos diagnósticos por imagem, né? Se a gente parar para pensar, não faz muito tempo que nós temos nas nossas mãos uma quantidade enorme de informações condensada naquilo que nós chamamos de computador. Poucas décadas atrás, nós tínhamos um computador enorme, com pouquíssima memória, e hoje nós temos computadores de tamanho bem reduzido, com a capacidade enorme de sua memória. Então, a gente, olhando um pouco para a história, a gente percebe como o nosso mundo é volátil, como as mudanças acontecem de maneira rápida. Mas aí eu queria deixar uma pergunta para fazer aqui, dar o início da nossa reflexão, E a pergunta é a seguinte: será que todas essas mudanças no mundo como um todo, mudanças na área tecnológica, mudanças na medicina, mudança nas telecomunicações, mudança na maneira como nós nos comunicamos uns com os outros, com o advento da internet, a gente conseguiu e a gente consegue se comunicar com pessoas de outros países, de outros lugares em tempo real, e tudo isso graças à tecnologia, graças aos avanços tecnológicos e a essas mudanças aí por conta exatamente desse mundo que aqui a gente está chamando de mundo volátil. Mas é importante a gente entender, e aí é onde entra a minha pergunta, será que todas essas mudanças fizeram apenas bem ao ser humano? Todos esses avanços tecnológicos, todas essas mudanças, será que tudo isso trouxe apenas benefícios? Será que tudo isso trouxe apenas boas situações para o ser humano? É uma pergunta que nos faz refletir sobre a maneira como nós vivemos. Se a gente parar também para pensar, a OMS tem um dado alarmante divulgado, e nesse dado nós somos informados que mais de 300 milhões de seres humanos vivem hoje, no mundo inteiro, com transtornos de ordem psíquica. E aqui a gente pode parar e pensar, poxa, com tantos avanços, com tantas coisas boas que aconteceram na humanidade, como tanta gente ainda está doente. E é interessante a gente perceber que com todos esses avanços,
mesmo com as mídias e redes sociais, com aplicativos de mensagens, com todos esses avanços, inclusive na área da comunicação pessoal, inclusive, a ideia que deveria ser encurtar distâncias, a gente tem percebido que nos dias atuais as distâncias não têm sido totalmente encurtadas em muitos aspectos. Apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço tecnológico, inclusive na área das comunicações, as distâncias entre os seres humanos estão cada vez maiores. Basta a gente olhar para a intolerância, basta a gente entender e compreender como as pessoas, de uma maneira geral, estão se individualizando a tal ponto em que nas relações sociais, nas relações entre os seres humanos, essas relações afetivas, elas estão cada vez mais raras. E é interessante a gente entender que lá no primeiro século, ali há quase há mais de 20 séculos atrás, quando o cristianismo nascia, ainda lá em Jerusalém, a gente tem um momento muito significativo que aconteceu lá no nascedouro da igreja cristã. E ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós somos informados que os cristãos, que eram poucos, não eram muitos naquele momento, eles se reuniam de casa em casa. E há um dado e há uma informação importante que Lucas nos traz, ali em Atos capítulo 2, quando ele diz que ali os cristãos, eles compartilhavam o pão de casa em casa e tudo era comum entre eles. Eles conseguiam dividir a vida, eles conseguiam dividir os problemas, eles conseguiam dividir as alegrias, eles conseguiam dividir o alimento, eles conseguiam dividir as cargas entre si, de maneira que um ajudava o outro a carregar seu próprio fardo, suas próprias dificuldades, suas próprias situações difíceis que cada um encontrava. E é interessante a gente parar para pensar e entender que com toda a tecnologia que nós temos hoje, em que essa tecnologia das comunicações que deveria nos aproximar, na realidade não tem feito esse papel, é importante a gente perceber aí o elemento importantíssimo na vida do ser humano, que é a fé cristã. E aqui, por isso eu chamo a atenção desse texto de Atos, capítulo 2. Porque a fé cristã, ela é um convite a viver de maneira intensa as relações humanas. A fé cristã, ela não se manifesta para além das relações humanas, mas a fé cristã, ela se manifesta nas relações humanas. As relações humanas, elas são um ambiente propício para que a presença de Deus se manifeste na vida de cada pessoa, na vida de cada cristão, na vida de cada cristã, na vida de cada ser humano que abriu seu coração em fé para Jesus. E é assim que eu gostaria de trazer essa reflexão para você, para compartilhar com você, e que nesse momento a gente possa parar um pouquinho e entender que a maneira mais bela de nós vivermos a fé cristã, nesses tempos de mundo volátil, de inúmeras e de constantes e de inúmeras mudanças rápidas, é importante que a gente estabeleça vínculos afetivos, vínculos humanos, que a gente possa viver essa fé que se manifesta nas relações humanas. Não à toa, o apóstolo João nos diz que se nós quisermos realmente experimentar e viver o amor de Deus, a gente precisa amar as pessoas. Então essa é a minha palavra, essa é a minha reflexão, que nós nesse mundo de mudanças rápidas, bruscas, que a gente não perca o foco, que a gente não se deixe levar por essa onda de afastamento e esfriamento das relações humanas, que nós possamos, nesse tempo, a despeito das mudanças rápidas nesse mundo que é volátil, que a gente possa permanecer vivendo uma fé verdadeira, uma fé cristã de fato, de verdade, uma fé que se manifesta nas relações humanas, que nós possamos amar as pessoas e que todos à nossa volta possam perceber a presença de Deus,
quando nós amamos as pessoas. Essa é a minha palavra para você. Eu queria lhe convidar, se inscreva no nosso canal para que essa palavra, para que essas reflexões cheguem até o seu coração, cheguem até a sua família. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você ama, que você admira, que você respeita. E o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando as nossas vidas, a minha e a sua vida. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz de Jesus.